Renan, nós não ficaremos apoiando as cagadas. Apoiando coisa errada. Nós não faremos isso. Vocês fizerem cagada, seja roubar, ser hipócrita, falar uma coisa fazer outra, qualquer dessas cagadas, eu irei vir aqui e falar: que cagada foi essa, porra? Que merda é essa? O que vocês estão fazendo? Que porra, mano? Como é que tu vai pra podcast, fala uma coisa e depois tá fazendo outra? Nós faremos isso. Obrigado. Eu tô muito puto com uma coisa que aconteceu esse final de semana. Você já sabe sobre o que é. Novamente, Nando Moura tá ganhando ponto, tá ganhando capital político com o que aconteceu. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. MBL versus Nando Moura. Quando essa vai acabar? Quando isso vai acabar? Quando vai acabar essa briga? Quando? Pelo amor de Deus, quando? Em que momento a gente vai conseguir ter um pouco de paz? É inacreditável. A gente vai ficar assim pelo resto da vida? Por que isso? Aonde que as pessoas querem chegar? Realmente o MBL é tão porco quanto a esquerda, pro Nando Moura? Isso é verdade? De fato, o Nando Moura tá com o ego dele inflado, querendo de alguma maneira capitalizar isso para vender curso? Realmente, o Nando Moura deveria ser tanto foco. O MBL deveria responder tanto o Nando Moura. Realmente, o MBL tá certo em fazer isso. Vamos falar disso nesse vídeo. Alguém precisa na internet falar disso, pelo amor de Deus. Então, fica comigo nesse vídeo e vamos falar um pouco mais. Até fui ver se o microfone tá aberto, porque eu tô puto hoje. Bom, mais uma treta surgiu. As tretas elas surgem desde 2017 em relação a Nando Moura versus MBL. E a última, cara, ela é muito séria. Até o final do vídeo a gente vai falar sobre ela, vou dar minha opinião aqui. Mas vamos começar do início. Lá de trás, Nando Moura começou, de alguma forma, a tentar trazer o Arthur pro time dele. O Nando Moura era do time Bolsonaro. E ele queria muito o Arthur para esse lado. Tanto é que ele falava na época que o Arthur era muito grande para o MBL, que o MBL era um movimento estranho, né? E naquela época existiam ciúmes do bolsonarismo em relação ao MBL, porque o MBL capitaneou a questão da retirada da Dilma. E isso, de alguma forma, levava um ciúminho para o bolsonarismo. Mas o fato é que, desde aquela época, existia uma briga muito forte entre o Nando Moura e o MBL. E o Arthur, de alguma forma, debateu algumas vezes com o Nando Moura. Eu acho que, naquela época, a ideia do MBL era tentar trazer o Nando Moura pro MBL. E a verdade é que nunca conseguiram de fato. O Bolsonaro venceu as eleições de 2019. A MBL até apoiou o Bolsonaro no segundo turno. E o fato é que a gente nunca teve os dois unidos, MBL e Nando Moura. As coisas aconteceram. Em 2022 surge a possibilidade de uma terceira via, com Sérgio Moro capitaneando isso, sendo presidente, e o Rock, eu acho, ia ser senador, ia ter todo um processo ali de junção para tentar instaurar uma terceira via. E isso não acontece, teve os áudios do Arthur, o grupo de alguma forma se afasta. E o fato, gente, é que logo depois o Nando Moura começa a atacar o movimento. O Nando Moura também, na minha opinião, se sentiu um pouco coagido, porque o bolsonarismo sempre atacou muito o Nando Moura no sentido de tu tá lá com aqueles lixos do MBL, etc e tal. Então isso abalava o Nando Moura de alguma forma. Só que nunca mais terminou. Recentemente, o Nando Moura começou a brigar, inclusive, com os amigos em comum que existia entre o MBL e o próprio Nando Moura. Então, Marcelo Brigadeiro, Danilo Gentili, essa galera toda. E nunca mais terminou, nunca mais teve fim. Agora, no final de semana recente, o Guto Zacarias rolou os áudios do Guto Zacarias. Veio ao ar os áudios do Guto Zacarias influenciando a sua namorada a abor. Não vou terminar a palavra aqui porque creio que o YouTube não leve muito em consideração isso, né? Então, é melhor deixar quieto. Mas vocês sabem do que eu tô falando. E o fato, gente, é que o MBL, isso é minha opinião, tá? Já vou deixar claro aqui em 4 minutos de vídeo. O MBL precisa urgentemente parar de dar munição pro inimigo. Não adianta vir a público falar que, nossa audiência, o nosso time, as pessoas que gostam da gente têm que defender a gente, tem que estar com a gente. Não adianta vir falar isso, porque vocês não têm um público que fica do ladinho de vocês quando dá merda. Não é assim que funciona. E nunca será. Esquece. Se vocês querem copiar isso do PT, do bolsonarismo, etc., esquece. Isso não vai acontecer. Nós que gostamos de alguma forma do MBL, e eu me incluo nisso, tanto do MBL como do Partido Missão, nós não iremos ficar puxando o saco do MBL quando o MBL fizer merda. Tava ajeitando a câmera aqui. Então vou repetir. Nós não iremos ficar do lado de vocês quando acontecer essas merdas. Não iremos. É inadmissível um cara ir pra podcast e dizer que ele é contra o abor e daqui a pouco ele tá influenciando a namorada dele, cara. Não dá, não tem como, é impossível, isso não existe.
E não tem como vocês pedirem pra gente ficar do lado de vocês. Ah, não, porque tem que defender a gente. Eu ouvi um discurso do Renan, a quem eu gosto muito, mas eu ouvi um discurso dele falando, não, porque vocês também têm que tirar pra gente, tem que defender a gente. Não, porra! Nós não somos isso. Nós nunca seremos isso. Isso é o PT. Isso é o público do PT. Nós não somos assim. Se vocês falam, eu sou contra o aborto, não tente fazer na sua vida pessoal, amigo. Essa é a real. E eu, particularmente, também, tô cansado disso. Sinceramente, eu acho que o público do MBL, de alguma forma, tá cansado disso. A gente não tem que apoiar quando fazem merda. Quando sai um áudio do Arthur cagado, a gente vai chegar e vai dizer: olha, áudio de merda. Foi um áudio cagado. Isso não se fala. Ponto. Eu não queria que alguém que eu admiro politicamente falasse isso na sua vida pessoal. Ah, mas ele é assim. Ok, mas eu não gosto disso. Não acho legal. Eu não falaria. Ponto. E essa é real. Isso aqui eu não tô sinalizando virtude. Pô, o Luan nem começou aí no YouTube, agora tá sinalizando virtude. Não é esse o ponto, cara. O ponto é que, pô, o áudio foi uma merda. Esse áudio agora do Guto, cara, foi cocô. Não é legal. E que merda, sabe? Porque eu gosto muito dessa galera. Real, eu acho assim, é uma galera diferenciada a nível político. Mas, cara, a gente precisa parar de dar munição. Hoje saiu um vídeo do Arthur onde ele diz que eu confio no Guto, ele fala, eu confio no Guto, ele fala que o Guto é um amigo próximo dele, que ele sabe do bom coração do Guto, que o Guto faz coisas boas, que o Guto agora é um bom pai, etc e tal. Saiu um vídeo do Arthur nesse sentido. Mas a pergunta que eu faço é, o Arthur não achava a mesma coisa do Rubinho? O Arthur não achava a mesma coisa do Holiday? Eles não traíram vocês? Como que eu, que apoio o MBL, como que as outras pessoas que apoiam o MBL vai acreditar nisso? Como que a gente vai acreditar? Se há pouquíssimo tempo teve gente que saiu, que vocês consideravam e que saiu detonando o grupo. É fogo, né? Então, assim, cara, novamente, de alguma forma esse vídeo pode eventualmente viralizar, porque eu sei que isso, enfim, isso acontece. Então, vai que esse é o eleito para que isso aconteça. Vai que esse é o eleito para que isso aconteça. Então, pode viralizar. E, cara, de verdade, cara, entendam, esse vídeo não é do hater. Eu não sou hater. Eu não sou o admirador do Nano Moura, hater do MBL. Não é isso. Só que, cara, a gente precisa parar de dar punição pra o Nano Moura, pra essa galera que critica o movimento, que critica o partido. Porque senão a gente vai pra um lado onde a gente vai virar um grupo de pessoas que estão defendendo o indefensável. Tu ir pra dezenas de podcasts falar que o aborto, continuando porque a minha câmera deu problema aqui, mas tu ir pra dezenas de podcasts falar que o aborto é ruim, é terrível, tem que ser resolvido, tem que parar de acontecer no Brasil. E aí tu tentar fazer isso na tua vida pessoal, cara, desculpa, velho. Como é que eu voto num cara desse, mano? Agora, pra deputado federal, vou votar. Como é que eu voto no Guto? E a gente não pode normalizar, cara. De verdade, não dá pra normalizar. Você que é do nosso time, que gosta do MBL, gosta do Missão, não normalize essas cagadas. Ponto. Não normalize essas cagadas. Não dá. Não dá pra gente achar normal. Sobre a briga. Nando Moura. Nando Moura tá vencendo a briga com o MBL, a luta, a guerra? Não. Não acho. Eu acho que a maioria das coisas que o Nando Moura fala sobre o MBL são falaciosas. O Nando Moura ali capina pra tentar achar cada detalhezinho que possa, de alguma forma, ser um erro ou uma coisa de sacanagem do MBL, alguma coisa que o MBL fez de errado, etc e tal. E acha muito pouco. De verdade. Acha muito pouco. Promete muito e entrega muito pouquinho. Essa é a verdade sobre o que eu vejo do Nando Moura em relação a essa briga. Só que vai pra um caminho que o Nando Moura passa 2 meses batalhando, acha uma curvinha de erro do MBL. Passa mais 2, 3 meses, acha outra coisinha. Passa mais 6 meses, acha uma bomba, como isso do Guto. Desculpa, isso pra mim é uma bomba, porra. Não dá pro cara ir pra. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário no vídeo. Não dá pra ele ir pra podcast falar besteira. E aí, do nada, falar besteira não, falar o que é correto, que é que ele quer que o aborto, né, não aconteça mais, etc, aquela coisa toda. E aí, do nada, surge ele tentando fazer na vida pessoal dele. Não dá pra isso acontecer. Tá? Então, assim, aí acha uma bomba. Cara, daqui a pouquinho, todos esses pequenos detalhes se transformam realmente em algo que pode influenciar negativamente pro time.
Então, eu acho que é isso, assim. Não acho que o Nando Moura tá vencendo a guerra, não acho, tá longe disso. Acho que o MBL tem trazido bons argumentos, plausíveis, coerentes, pro que o Nando Moura traz. Mas a longo prazo isso vai prejudicar o grupo. Ponto. Porque eu, como apoiador do movimento, eu não vou aceitar cagada. E se inscreve aqui no canal, porque aqui eu não vou aceitar cagada. Ponto. Eu sou apoiador do grupo, eu acho que é um movimento que vai mudar o Brasil. Eu realmente acho que essa galera é inteligente, é acima da média, mas eu nunca vou apoiar merda. Ponto. O que o Guto Zacarias deveria ter feito quando deu toda essa merda é vindo a público e falado: me desculpa, eu fui hipócrita e eu fiz cagada. É isso que deveria ter feito. E ele não tem feito, me incomoda demais. Demais. E falta um pouco de energia na hora de criticar. Ponto. Falta um pouco dessa energia aqui, na hora de criticar. Na hora que dá merda, falta vir e fazer isso aqui, ó. Porra! O cara vai ficar no grupo? Ok, ok. Tá tudo bem. O cara é bom, a princípio, realmente, o cara faz um trabalho legal como deputado estadual, tá tudo certo. Vai se candidatar a deputado federal? Ok. Mas antes disso, tem que vir a público e falar: eu fiz cagada, eu fui hipócrita. Que bosta que eu fiz. Realmente, fiz uma merda. Tava desesperado e foi foda. É isso que tem que fazer. E não faz. Isso me irrita muito, cara. Porque senão a gente. Renan, aqui vai uma mensagem pro Renan. Se eventualmente esse vídeo viralizar. Renan, nós não ficaremos apoiando as cagadas, apoiando coisa errada. Nós não faremos isso. Nós não vamos aplaudir quando o Lula do nada ir lá roubar, como a esquerda faz. Nós não faremos isso. Se vocês fizerem cagada, seja roubar, ser hipócrita, falar uma coisa, fazer outra, qualquer dessas cagadas, eu vou votar em vocês. Tá? Eu vou votar em você, inclusive. Eu irei vir aqui e falar: que cagada foi essa, porra? Que merda é essa? O que vocês estão fazendo? Que porra, mano? Como é que tu vai pra podcast, fala uma coisa e depois tá fazendo outra? Nós faremos isso. Obrigado.